Eu estou aqui na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e a gente vai conhecer um jogo que ensina a física de partículas elementares, a física quântica. E eu vou começar com um dos idealizadores do projeto, o engenheiro Einar Salkas, e o professor titular aqui no Instituto de Física Teórica da Universidade, Sérgio Novaes. Sérgio, como é que surgiu a ideia de criar, um jogo que ensina física quântica? Veja uma coisa, os conceitos que a gente passa para os nossos alunos hoje no ensino médio sobre a estrutura da matéria, como é que é feita a matéria, quais são os seus componentes, quais são as interações entre essas partículas, ela está muito defasada com todo o desenvolvimento que houve durante o século XX. O que acontece é que os aceleradores de partículas, as pesquisas em física de partículas ou física de altas energias, tiveram um avanço enorme durante o século XX. E o conceito que é passado para os estudantes até o final do colegial, até o final do ensino médio, como se diz hoje em dia, é basicamente em cima dos conceitos que existiam no começo do século passado. Então, toda essa evolução que houve é perdida. O que a gente precisa é, de alguma forma, nós que trabalhamos nessa área, em colaborações nos Estados Unidos, no Fermilab, no CERN, na Europa, a gente precisa um pouco compartilhar com os estudantes esses novos conceitos que foram adquiridos com tanto custo, por tantas pessoas, durante todo esse período. Então, a ideia é começar a passar esses novos conceitos, o conceito dos constituintes mais íntimos, tipo que chama-se de quarks hoje em dia. Como é que a gente vê não só o átomo, mas dentro do átomo, o núcleo atômico, dentro do núcleo atômico, o que se conhece nas profundezas do próton, nas profundezas do nêutron. Esse conceito, tudo isso, a gente precisa passar para o aluno. O fato de a gente tentar transmitir da melhor maneira possível esses conceitos para o jovem, fez com que a gente tivesse que escolher uma mídia, uma maneira de chegar ao coração do jovem. Então, a gente precisava fazer com que realmente despertasse o interesse dele para aprender alguma coisa a respeito desse assunto, que é extremamente complexo, mas que tem, de alguma forma, pelo menos na superfície, chegar ao conhecimento da pessoa, das pessoas comuns, entende? Mesmo aquelas que não vão se dedicar ao processo científico, à formação científica. Einar, eu estou curioso. Afinal de contas, como é que funciona esse jogo, você que o idealizou? O SPRACE é uma iniciativa do grupo brasileiro, do SPRACE mesmo, que é o São Paulo Regional Analysis Center, que é o grupo de pesquisadores de diversas universidades do país que participam de uma série de experimentos no mundo inteiro relacionados a aceleradores de partículas. Então, existe a participação dos pesquisadores tanto no CERN como no Fermilab. E o SPRACE é uma iniciativa justamente, o SPRACE Game, uma iniciativa justamente de trabalhar na divulgação desses conceitos e tornar essas informações mais recentes das descobertas da área de física quântica, tornar essas informações mais acessíveis, principalmente para alunos do segundo grau, esse é o foco do jogo, embora ele não tenha nenhum pré-requisito, quer dizer, você não precisa saber nada de física para poder aprender. Poder jogar o jogo, se divertir e aprender com isso. Então, a faixa etária, na verdade, é bastante variada, não se restringe só a alunos do segundo grau. Como é que é o jogo? Conta pra gente. O principal objetivo do jogo é aprender a produzir núcleos de átomos de hidrogênio e oxigênio que vão ser utilizados para criar uma atmosfera em Marte e permitir a colonização. Então, em cima dessa história, o jogador passa por uma série de etapas em que ele vai aprendendo conceitos de física de partículas. O importante do jogo, então, é formar átomo de hidrogênio e de oxigênio para formar água e gerar vida em Marte. Exatamente. E quantas fases? Como é que é? No total, são 4 fases em que o jogador vai aos poucos sendo introduzido aos conceitos de física até chegar na parte de geração, montagem de prótons e nêutrons, para poder formar esses átomos. O jogador pilota uma nave que foi miniaturizada por tamanho de partículas subatômicas e essa é a desculpa que o jogo dá para permitir que o jogador consiga interagir com essas diversas partículas e, é claro, interagindo, você acaba aprendendo muito mais rápido e de forma mais divertida do que simplesmente sentado numa sala de aula ouvindo a teoria. E
E você, sabe onde mais podemos achar a física quântica em nosso dia a dia? Ela está presente, por exemplo, nos transistores de qualquer dispositivo eletrônico, nos leitores ópticos a laser e nas células fotoelétricas encontradas nas portas de elevadores. Como esse, indicado para ver se tem alguém na linha da porta. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com um especialista para ver outras aplicações da física quântica. Vem cá. Eu estou aqui no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e eu vou conversar com o físico Ivan Oliveira. Quais as aplicações da física quântica no dia a dia da gente? Bom, a física quântica é uma teoria que foi criada pelos físicos para explicar as propriedades da matéria, do mundo macroscópico, a partir do ponto de vista microscópico, ou seja, das interações entre os átomos que formam a matéria. Então, não é de se espantar que certas propriedades que a gente observa no dia a dia, né, dos materiais, reflitam as propriedades quânticas desses átomos. Ivan, e essas imagens aqui na tela? Essas imagens são imagens de uma técnica utilizada em medicina chamada PET scan, que em português quer dizer tomografia por emissão de pósitrons. Pósitron, o que seria o pósitron? O pósitron é uma partícula gêmea do elétron. Ele é muito parecido com o elétron. A única diferença é que o elétron tem carga negativa e o pósitron tem carga positiva. Seria um antielétron. Exatamente. Ele é o que se chama em física de um exemplo de uma antipartícula. Repara que o próton, que também é uma outra partícula, tem uma carga positiva, mas o próton ele é diferente do pósitron. Porque o próton ele é uma partícula muito pesada, enquanto que o pósitron ele tem a mesma massa do elétron. Ele é idêntico ao elétron, exceto pelo fato de que o elétron é negativo e o pósitron é positivo. Bom, a física quântica ela ensina que quando um pósitron encontra um elétron, eles se aniquilam mutuamente e emitem luz. Esse fenômeno, né, que é da física do mundo quântico, vamos dizer assim, tem uma aplicação espetacular, que são essas imagens tomográficas que estão aqui. Como é que isso é gerado? Um paciente consome, né, algum tipo de alimento que tem dentro dele misturado algum tipo de emissor de pósitron, né? Então, um emissor de pósitron misturado, um iogurte ou glicose, alguma coisa, o paciente come esse alimento e esse alimento, ele, durante o processamento da digestão, ele se acumula em determinados órgãos. Chegando lá, ele começa a emitir pósitrons. E esses pósitrons emitidos, à medida que eles vão se encontrando com os elétrons que estão livres pelo organismo, eles se aniquilam emitindo luz. Essa luz é captada do lado de fora e a análise dessa luz detectada do lado de fora, após um processamento envolvendo softwares de imagem, etc., etc., a imagem é reconstruída. Então, a gente pode ver a imagem interna de um paciente olhando luz emitida a partir de um fenômeno puramente quântico de aniquilação de uma partícula com a sua antipartícula. Eu estou na dúvida sobre qual o caminho certo a seguir. E agora, hein? Isso me fez lembrar uma coisa. Você sabia que na física quântica existe o princípio da incerteza? E não foi um sujeito qualquer como eu quem inventou, não. Foi um físico brilhante, um alemão chamado Werner Heisenberg. Em 1932, Heisenberg foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física pela criação da mecânica quântica. Com apenas 31 anos de idade, ele foi um dos mais jovens ganhadores desse prêmio. Agora vamos ao princípio da incerteza. Enquanto na física clássica acreditava-se que se soubermos a posição inicial e a velocidade de todas as partículas de um sistema, seríamos capazes de calcular todas as suas interações e prever como o sistema vai se comportar, no mundo quântico é impossível, segundo o princípio da incerteza, saber com absoluta precisão qual é a posição e a velocidade de uma partícula. E por que é impossível? Porque para medir um desses valores, acabamos alterando o outro a tal ponto que ele se torna indeterminado. Gente, o princípio da incerteza gerou muita polêmica e um universo de possibilidades. Em 1935,
o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs um experimento mental para mostrar que as leis da física quântica levavam a paradoxos. O experimento, gente, ficou conhecido como gato de Schrödinger. Vamos agora reproduzir o pensamento desse cientista. Imaginemos um gato em uma gaiola fechada na qual é colocado um frasco com veneno mortal. Na gaiola, também há um dispositivo que é acionado ao ser atingido por uma partícula que tem certa probabilidade de ser emitida por um átomo radioativo. Digamos que, passada 1 hora, o átomo tem uma probabilidade de 50% de emitir radiação. Se um contador Geiger detectar radiação, ou seja, o átomo emitiu uma partícula, então o frasco é quebrado, liberando o veneno que mata o gato. Se o átomo permanece no estado inicial, o gato se manterá vivo. Schrödinger diz que ao longo daquela 1 hora há uma superposição de 2 estados para o gato, um em que ele está vivo e outro em que ele está morto. Surreal? É assim mesmo para a mecânica quântica. Tudo isso advém do fato de o átomo ser um objeto quântico, portanto, sujeito às leis probabilísticas da mecânica quântica. E se abríssemos a gaiola num desses instantes intermediários, o que veríamos? Nesse caso, estaríamos efetuando uma medida. E aí está mais uma das esquisitices da mecânica quântica. Toda vez que medimos algo, estamos interferindo com o sistema observado. E ao fazermos uma medida, acabamos destruindo a superposição de estados. Portanto, para nós observadores, o gato estará ou vivo ou morto. Jamais teríamos as duas alternativas ao mesmo tempo. Por que não? Porque são características excludentes. Embora pareça loucura, esse emaranhamento todo é a base para tecnologias que começam a surgir agora, como a computação e a criptografia quânticas, e para experiências de teletransporte quântico que citamos lá no início do programa. É o mundo do futuro. O Globo Ciência de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Até mais. Tchau!